Vamos aqui pela sala da mocidade iniciar o estudo hoje do capítulo Homossexualidade. É um tema atual, complexo, tratado aqui por Emmanuel de uma forma bem evoluída, e a gente espera que os que entrarem aqui na reunião pelo Google Meet participem, os que forem assistir pelo Facebook, ou agora ou depois, podem encaminhar qualquer tipo de pergunta para a gente ver como pode responder dentro da visão que Emmanuel nos transmite, né? Queria lembrar que a oração já foi feita ali na sopa, com as pessoas que estão trabalhando, e aí nós vamos iniciar a aula, capítulo 21 do livro Vida e Sexo, baseado na questão 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, só por essa pergunta, nós já tiramos uma conclusão que a sexualidade biológica, ela não é do espírito, ela é simplesmente uma estrutura física na qual o espírito que não tem sexo, que é assexuado, vai se manifestar, né? Nós vemos aqui pela explicação de Emmanuel, ele vai explicar o fato dos espíritos desenvolverem, se desenvolverem sempre dentro de um padrão, e que se desenvolverem dentro de um padrão, e que aos poucos eles vão se manifestando, né? Então vamos ver assim, a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Acho que todo mundo já compreendeu aonde que Emmanuel quis chegar, né? Se nós olharmos com olhos assim puramente materiais, nós não vamos entender a raiz do problema. Mas se nós procurarmos entender o contexto espiritual, aí certamente teremos mais chance de compreender, né? Na verdade, como espíritos eternos, e os espíritos eles são assexuados, eles não têm determinação genética para sexo. Quando eles vão reencarnar, há um projeto reencarnatório, um projeto específico, singular, próprio para ele, e que nesse projeto singular está definido em que polo da sexualidade ele vai poder aproveitar mais as questões das necessidades espirituais dele. É assim que nós vemos que alguém que vai tentar
adquirir habilidades emocionais, ela é mais própria para reencarnar no campo biológico feminino, já que toda a estrutura biológica da mulher condiz mais e habilita mais o ser para o entendimento no contexto emocional. Se ela é alguém, se esse espírito é alguém que tem o padrão emocional é muito rico, muito vivo e está causando problemas de descompensação nessa área, possivelmente ele vai necessitar reencarnar num corpo masculino que vai diminuir essa intensidade emocional e vai o habilitar mais para a aquisição de outras habilidades, especialmente de conseguir enxergar as coisas através de outra perspectiva. Ele vai olhar a mesma paisagem através de uma janela que está em outro lugar. Evidentemente, a maneira de perceber as coisas vão ser um pouco diferentes. Então, quando nós olhamos só pelo ponto de vista psicológico ou biológico, nós estamos tendo assim uma visão muito pobre do assunto. Então vamos lá. Observada a ocorrência, que ocorrência? De indivíduos homossexuais, transsexuais, e todos os novos gêneros que, a partir do momento que as coisas vão ficando mais estudadas, vão se estabelecendo, LGBTQIA, né? Então, observada a ocorrência do LGBTQIA, mas com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Olha que parágrafo bonito. Aqui Emmanuel diz claramente que a necessidade da criatura que está vivendo no padrão da homossexualidade, da transexualidade, da homoafetividade, ela necessita de a mesma atenção em todos os campos, no campo social, no campo da saúde, no campo da aceitação em todos os lugares, né, da sociedade, e até no campo espiritual, porque é possível que nós as vejamos com preconceito. Essa questão do preconceito é muito séria, porque, em geral, nós não temos um preconceito, por exemplo, espíritas, né? Espíritas tendem a não ter um preconceito, digamos, ostensivo, mas é possível ter um preconceito enrustido, mascarado inclusive, escondido inclusive de nós mesmos. Nós podemos não ter consciência de que somos preconceituosos. É uma possibilidade. É uma possibilidade, sim.
A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. O aprendizado, o que é o aprendizado? A experiência através de dores, através de reforços positivos e negativos da própria existência humana, vai nos fazer chegar a conclusões cognitivas e emocionais. Então, nós aprendemos emocionalmente e intelectualmente. E quando a gente fica assim, muito preso a conceitos de normalidade e anormalidade, isso pode nos levar a padrões rígidos de conduta, autorrepressivos e até mesmo condenatórios. Porque na hora que nós tivermos aqueles conceitos muito rígidos, nós vamos dizer assim, isso é o certo, isso é o errado. Então, heterossexualidade é o padrão correto e homossexualidade é o padrão errado. Então, é um conceito absoluto que nega totalmente o relativismo das questões, nega a história da pessoa, nega as circunstâncias em que ela apareceu, surgiu nesse mundo, nega tudo e passa a considerar um valor em absoluto, que são os valores do certo e do errado. Isso é o bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado. E quando se trata de lidar com minorias, isso é perverso, é uma perversão social. Quando nós acreditamos, por exemplo, que uma maioria considerada normal é o correto e uma minoria, algum grupo minoritário é anormal e é errado e moralmente é condenável, evidentemente nós estamos entrando num âmbito de perversidade social. É uma sociedade que se fecha num nicho e esse nicho, esse grupo é impeditivo para a integração de novas pessoas. É um grupo, é um nicho, digamos assim, exclusivista. Aqui só entra pessoas assim. Quem não estiver dentro dos nossos padrões vai ser excluído. Então, esses grupos exclusivistas, eles têm muita relação com o nosso padrão da sociedade atual. E nós temos que reconhecer, os grupos religiosos são muito exclusivistas. Eles assumem que eles são um grupo constituído por pessoas que têm crenças e quem não está comungando daquelas crenças igualmente é excluído desse grupo. Isso vale não só para a questão da homossexualidade, mas todas as questões do mundo em que a questão da intolerância e do preconceito entram como fatores fundamentais. Então, quando nós passamos
a tratar isso como mudanças simples, questões simplesmente de sinais morfológicos, né? Quer dizer, fulano apresenta a característica sexual secundária masculina, ele tem órgãos sexuais masculinos, então ele é homem, sem considerar os fatores psicológicos, emocionais e, vamos dizer, relativos à esfera da sexualidade psicológica, né? Quais são os anseios, quais são as formas dele, o que ele sente, o que lhe motiva o ser. Se não se considera isso, fica só no aspecto morfológico, nós estamos sendo reducionistas, estamos sendo muito primários na nossa conceituação. Então, ele diz que a humanidade, a coletividade humana, vai se desprender desses conceitos rígidos, só anatômicos, e para se erguer em agentes mais elevados da definição da dignidade humana. Então, o que se vai resgatar com isso é a dignidade de cada ser humano. De vez que a individualidade, né, a questão de cada um em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos. Quer dizer, se a comunidade for uma comunidade integrada, inclusiva e não exclusivista, inclusivista, essa comunidade como um todo vai se elevar, vai ser uma comunidade mais saudável. Uma sala de aula em que há alunos deficientes físicos e deficientes mentais se agregando e se tornando unificada e solidária em todas as questões para dar suporte a todos nas suas ausências de habilidades básicas, né? Então, ajudar o cadeirante a participar das brincadeiras, dos jogos, fazendo com que possam ser híbridos, né? Que possam atender a todas as necessidades, ajudar, por exemplo, o que tem deficiência auditiva. João, desliga seu microfone. João, desliga seu microfone. Gente, João, desliga seu microfone. Isso. Então, ajudar o deficiente físico, o deficiente mental, o deficiente auditivo, o deficiente visual, a integrar e sempre haver uma possibilidade de fazer ele participar. E essa comunidade, essa sala de aula, vai ser uma sala de aula de alto padrão, em que todos crescerão. Eles não vão estar ajudando os deficientes, não. Os que não se consideram deficientes vão estar sendo muito mais ajudados porque eles estão crescendo, não só psicologicamente, mas também espiritualmente. Então, essa consideração de que os considerados normais estão dando suporte aos que são considerados anormais é muito primitiva. Do ponto de vista espiritual, os que são considerados normais estão evoluindo muito mais, estão sendo muito mais auxiliados pelo grupo, porque eles estão se tornando pessoas solidárias, estão se tornando pessoas empáticas, estão se tornando cidadãos de um mundo melhor. Naturalmente, com esse aprendizado, eles serão pessoas melhores. Então, a inclusão escolar é alguma coisa de maravilhosa para a formação de uma sociedade boa. E aí, em se falando, quando há
colegas homossexuais ou lésbicas, eu não sei, dos dois sexos, a aceitação e a inclusão dessas pessoas também como pessoas pertencentes a minorias, ou em se tratando de contexto racial, quando a maioria é branca e tem um ou dois que são de raça negra, pretos, a aceitação, a inclusão, e outros também, japoneses, enfim, índios, a aceitação e a inclusão enriquece muito mais os que estão aprendendo a se tornar solidários e abertos nesse contexto, do que os que simplesmente estão ali sendo aceitos e sendo incluídos. Para eles vai ser bom e vai ser útil, porque eles vão aprender melhor, vão conviver, vão sentir que a agressão ambiental que eles sofrem desde a infância está diminuindo. Então o ambiente de solidariedade humana, de empatia, vai ser bom para eles, mas vai ser infinitamente melhor para quem está aprendendo a ser solidário e humanista. Para esses, o benefício vai ser enorme. Isso a gente aprende muito quando as pessoas, os alunos saem de escolas particulares e entram em escolas públicas, onde o meio é mais inclusivo, evidente. Quando eles estão em escolas públicas, eles vão aprender coisas para o resto da vida muito tão importantes ou mais importantes do que os conteúdos cognitivos que eles vão aprender. Então, você manter o seu filho num nichozinho de criancinha de alto padrão é um prejuízo para a formação humanista dele, né? A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. Então, se nós vamos tratar só de vida espiritual, então as afinidades são de pensamento. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fieira imensa de reencarnações. Então, todos nós, através dos milênios, já vivemos experiências as mais diferentes possíveis, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Isso que Emmanuel está querendo dizer, que todos nós, biologicamente, e ele está correto, psicologicamente, e ele está correto, e espiritualmente, e aí ele está mais correto ainda, todos somos praticamente bissexuais, porque nós temos elementos de masculinidade e elementos de feminilidade. É o que a filosofia chinesa chama de yin e yang, né? Deixa eu ver se eu pego um gizinho de cera para desenhar isso aqui no quadro para vocês. Não achei, eu teria que descer para buscar, mas não vou descer não. Mas é uma roda grande em que ela... Vou desenhar no papel. Pelo menos não fica tão... O esquemático não fica tão... O escuro seria o yin e o claro o yang, tá?
O Yin, ele tem no seu interior o Yang. O Yang tem no seu interior o Yin. Ele chama o jovem Yin e o jovem Yang. Isso é correto do ponto de vista biológico, porque os meninos que têm a parte hormonal basicamente de testosterona, eles também têm estrogênio que é produzido na sua glândula suprarrenal. E as meninas que têm a sua base hormonal de estrogênio têm também testosterona na sua glândula suprarrenal. E isso faz com que nós tenhamos elementos dos dois sexos. Então, biologicamente, nós temos, psicologicamente também, porque existem homens com um padrão mais sentimental, emocional, e existem mulheres com um padrão mais racional, e isso aí não é ausência de feminilidade nem de masculinidade, é apenas isso que Emmanuel está falando, que nós já vivemos nos dois polos, e hoje temos um padrão que vai mais para um lado, mas pode variar, né? O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Inclusive as características físicas. Tem homens que fisicamente são mais femininos e psicologicamente não. Ou fisicamente são bem masculinizados, mas psicologicamente não. E mulheres da mesma maneira. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo em relação à mulher nas mesmas circunstâncias. Nós somos individualidades em trânsito. Todos nós somos individualidades em trânsito, porque nós vamos superar a nossa polaridade sexual através da nossa existência, porque o nosso caminho de angelitude é de espíritos assexuados. Então, evidentemente, as nossas experiências masculinas ou femininas visam o despojamento daquele individualismo sexual. O que se observa hoje dessa tendência de muitos jovens serem bissexuais, tudo está dentro de um padrão reconhecido, e que os espíritos estão fazendo essa transição. E aí, evidentemente, a humanidade isso não acontece de uma forma perfeita, equilibrada, de espiritualidade superior, acontece na forma de padrões até às vezes patológicos. Esses padrões patológicos nós chamamos de disforia de gênero. As pessoas se sentem desadaptadas ao seu corpo, né? E isso torna elas assim, mal-humoradas, irritadas, né? Deprimidas. Obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo o setor da ação, como também no concerne às obrigações regenerativas. Então, o nosso mundo é de expiações e provas. Karma é um nome hindu que ele tem no seu bojo, no seu contexto, ação e reação, causa e efeito.
num contexto. Isso é karma, causa e efeito junto. Não é só causa nem só efeito. Isso aí é kármico. Isso é um aspecto kármico, porque precisou da causa, e às vezes a causa não está ali, está só o efeito. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, que muitos espíritos estão em polaridade, às vezes até desconfortável para eles, gerando toda essa questão de sentir-se desprezado, sentir-se não reconhecido, não aceito, não incluído. Então essas situações estão ligadas a aspectos regenerativos, e existem outras possibilidades de espíritos que fazem a transição de polaridade, porque naquela encarnação eles precisam projetar um outro aspecto da sua vida criativo, que naturalmente vai funcionar com menos vigor a área sexual. Então, nos padrões criativos superiores, a pessoa não cria no aspecto biológico, a pessoa não vai gerar ou conceber filhos, mas vai criar em outro aspecto, com pessoas com um padrão criativo muito maior, porque a Kundalini, né, a força, ela mudou de posição, né? O prazer da pessoa naquela vida não está tanto sexual, ela é meio assexuada. Alguns, em todos não. Existem uns que são até hipersexuados, são homossexuais hipersexuados, mas existem os que são assexuados também, porque eles estão criando em outro patamar da existência. Então, assim, todos nós somos seres em transição, nenhum de nós é um ser terminado, nenhum de nós é um ser que está, digamos assim, com a sua evolução concluída. Todos nós somos seres que estamos em crescimento, estamos em nossa individuação espiritual, estamos nos desindividuando, é um processo de desindividuação, como seres egocêntricos, egoístas, intolerantes, narcisistas, para seres mais humildes, tolerantes, inclusivos. Inclusive na questão do sexo. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que ter super tolerância com os transgêneros, para que eles possam se sentir aceitos, eles não formam um nicho em que eles se sintam feras feridas, então eles vão atacar, né? Então essa reação é super razoável em pessoas que são muito agredidas, super razoável. Então um homem, então um espírito que reencarnou mais vezes no sexo masculino e abusou das faculdades genéticas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Então, quando a pessoa não tem empatia, então um homem, geralmente um homem, né, abusa da sua força, do seu poder, do seu dinheiro, da sua posição, para subjugar mulheres sexualmente. Esses abusadores, muitas vezes estupradores, muitas vezes até estupradores, maridos estupradores, né? Eles precisam estagiar um pouco na biologia e até um pouco na psicologia feminina
para dentro eles conseguirem ver com olhos dele, né? Porque como se aprende a empatia? Empatia aprende-se estando no lugar, fazendo experiência empática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito interessante de experiência empática. Um jornalista, ele ia fazer uma matéria, um jornalista na faixa de 30 anos, ele ia fazer uma matéria com pessoas que estão na faixa de 70, 80 anos. Então, ele, para fazer a matéria, ele entrevistou muitos, conversou muito com eles para ver como eles se encaixam numa sociedade que os exclui, que os idosos também é outro grupo minoritário que é excluído de todos os padrões. E ele então, alguns médicos e psicólogos começaram a fazer um trabalho com ele para ele viver como o idoso vive. Então ele teve que amarrar na sua perna um saco, acho que foi de arroz, de 2 quilos em cada perna. Ele teve que colocar um peso aqui no peito que o fez ficar curvo, que eu não lembro qual o tamanho do peso, mas ele colocou, então ele ficou curvado assim. Então, e ele então andava, vou representar aqui, quando ele fez a matéria, ele andava assim, subia a escada devagarinho, por causa do peso de 2 quilos em cada perna, e o tórax curvado por causa do peso que tinha no peito. E aí, era uma senhora que ele vivenciou, vivendo essa senhora, ele pôde escrever com muito mais facilidade sobre a vida dos idosos, porque ele sentiu: a reencarnação é isso. A prova é nós passarmos por isso e superarmos, isso é prova. E expiação é o fato da gente sentir para internalizar. Então, expiação é aprendizado e prova é o que todo mundo sabe, vocês estudantes sabem, prova é a prova, né? Expiação não é pagar, não é sofrer. Isso é uma visão assim, simplista da expiação. A expiação é você internalizar através de uma experiência empática, internalizar a dor do outro. Então, quem foi intolerante, ele vai passar pela situação de sofrer a intolerância, não para pagar, mas para ele sentir e ter a experiência empática necessária para o desenvolvimento da sua mente, para o seu desenvolvimento mental, psíquico e espiritual. A experiência empática é muito interessante. Todos nós que pudermos dar uns exemplos legais para vocês, nos colocar, quando nós estamos em conflito com alguém, estamos num conflito, e a pessoa nos ofendeu ou ofendeu alguém que a gente ama, e a gente fica naquela hora, fica querendo dar uma resposta para poder decidir a questão. Antes da gente fazer isso, nós podemos tentar fechar os olhos e ter a experiência empática daquela pessoa. Então nós vamos tentar sentir tudo que essa outra pessoa sentiu, todos os problemas que ela passou, os problemas físicos, emocionais, desde a infância dela. Então, se a gente conseguir entrar nesse mundo imaginário, e que essa experiência pode ser muito forte, essa experiência empática, imaginativa, ela pode ser muito forte, nos levar a liberar emoções, nos fazer chorar. Essa experiência vai nos conceder meios de aprendizado. Nós vamos sair melhores dela. Então a expiação, ela faz o aprendizado. Quando a pessoa conseguiu incorporar
através da expiação, que é uma experiência empática. Nós vamos agora ver se nós, voltando para o outro lado, nós lidamos bem com as pessoas que estão na situação que a gente acabou de passar. Às vezes a gente passa na prova e às vezes a gente perde. Então precisa fazer um outro curso expiatório para internalizar mais aquela experiência empática, para poder passar pela prova novamente. É muito parecido com uma escola. Na verdade, o nosso mundo é uma escola. Então, o homem que abusou da sexualidade, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Eu vou até fazer aqui um convite para quem gosta de romance, que nós temos aqui na nossa livraria, não sei se tem em e-book, acredito que tem sim, quem tem Kindle pode procurar na Amazon. O livro Cristo Espera por Ti. Deixa eu escrever aqui ao contrário. Cristo espera por ti. Esse livro foi escrito pelo escritor francês Balzac e psicografado pelo médium brasileiro Valdo Vieira. Na década de 70 foi publicado e hoje está editado ainda. Várias editoras, tem uma editora nova que edita, e é um livro maravilhoso, um livro assim, teor de verdade e veracidade muito grande. E esse livro começa com uma mulher que teria que reencarnar num corpo masculino, entendeu? Ela abusou da sua sexualidade sedutora, ela seduziu pelo corpo e ela ia passar uma experiência masculina, uma experiência empática, que não era um castigo, mas uma experiência de aprendizado, para que ela depois, como mulher de novo, ela pudesse ser menos tentadora, sedutora com a sua sexualidade. Então, essa polarização inversa faz aprender que em regime de prisão, a prisão do próprio corpo. Por isso que dá a disforia de gênero, que a pessoa não está confortável ali. A reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação com idênticos fins. E ainda, em muitos casos, tem outros casos também, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos, né? Espíritos que renascem para dirigir grandes trabalhos sociais, grandes trabalhos espirituais, grandes trabalhos na esfera da mediunidade,
e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida que o assistem à própria intenção no campo internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica, pela qual transitoriamente se define. Então eles vão ficar, esses vão se tornar assexuados. Naquela reencarnação, um homem com voz feminina, com jeito feminino, mas que não tem desejos de outros homens, que ele está com uma sexualidade reprimida pela própria reencarnação. Escolhe com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garante contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetos que abraçam. Então vai ser uma reencarnação de treinamento, de exercício. Eles vão exercitar não a outra sexualidade, mas a assexualidade. Existe essa proposição, tanto mulheres como homens que nascem sem interesse sexual, sem vocação para isso, sem buscarem esse tipo de prazer. Os prazeres deles são outros. Então, o ponto de apoio da sua Kundalini não está no chakra Swadhisthana, que é o nosso chakra ligado aos órgãos sexuais, as gônadas, masculina e feminina, ovários e testículos. Então esse Swadhisthana não está sendo o centro da vida. Muitas vezes o centro da vida está aqui no Anahata, em que a pessoa vai viver mais a parte de sentimento, ou então esqueci, mas é o da tireoide, que a pessoa vai viver mais a parte da criação superior e desenvolver, e outros mais a parte da epífise, que a pessoa vai entrar num estado de comunicação com os outros planos, né? Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, ou seja, a experiência é a expressão, a prova é a aprovação, né? É forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual, e para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais autoentendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos em qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Então, as escolas, os grupos espíritas precisam abrir as aulas de sexualidade, como nós fazemos aqui na Mocidade, para todas as pessoas, de todas as faixas etárias, para que elas não seja só necessário a vivência da experiência empática para eles aprenderem, podem aprender também pelo lado racional. O lado racional pode fazer a gente aprender, né? É claro que a experiência empática vai ser muito mais, digamos, muito mais gritante dentro de nós, mas é possível nós aprendermos pela experiência cognitiva também. E principalmente aos que estão vivendo uma situação que pode ser uma situação desconfortável, essa disforia de gênero, para que eles possam se sentir à vontade, não para fazer como o povo diz, sair do armário, mas que eles possam se aceitar, pelo menos. Agora, se eles vão viver a sexualidade ou não, isso é uma questão individual deles, que nós não devemos dizer. Você pode ser homossexual, você não pode viver a homossexualidade. Nós não temos esse direito de falar isso com ninguém. Ele vai viver a homossexualidade como ele quiser viver. Só vai ter a responsabilidade de arcar com as consequências, né? Se ele quiser ser um homossexual que cada dia tem um parceiro diferente, as consequências vão ser consequências no campo de saúde, consequências no campo da emocional, de não ter uma relação duradoura. Agora, se quiser uma relação duradoura em que ele possa vivenciar o sexo,
Isso aí é o direito de qualquer ser humano. Por que a uns é dado o direito de viver a sexualidade e a outros não? Quem instituiu que a sexualidade só pode ser de uma forma? Isso é absolutamente incoerente com a lei de Deus. A lei de Deus é lei de amor, não é lei de ódio, não. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos de irmão de qualquer procedência dos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Então, o gabarito, né, a forma de atender e de considerar as questões é justiça e misericórdia. São duas mãos. A justiça e a misericórdia. Né? Isso porque todos os assuntos nessa área de evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Então, é a vivência individual que vai nos trazer a compreensão dessas questões. Né? É isso. Nós vamos pedir a todos que estão assistindo agora ou que vão assistir depois, que eu vou tentar botar isso no YouTube, né, baixar esse vídeo para o YouTube e jogar no WhatsApp da mocidade, para fazer comentários, tecer perguntas, para a gente poder discutir esse assunto que é muito necessário para os nossos dias de hoje, né? Nós estamos aqui na Sala Carlinhos, tentando vivenciar um pouco esse ambiente que nós acreditamos que no final de 2021 ou início de 2022 vai estar retornando ao seu modelo presencial, né? Para a gente tentar reaprender a viver, depois dessa experiência empática de viver como presos, nós tentarmos viver em liberdade, ou em liberdade vigiada de novo, né? É isso, gente. Eu vou esperar ver se tem algum comentário ou pergunta aqui. Se tem mensagem, aqui não tem. Ver se tem aqui também não tem. Então, vou agradecer a presença de todos e vamos fazer uma oração. Sim, queria convidar agora às 10 horas, quem quiser participar, nós vamos ter uma segunda exposição sobre o tema Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós tivemos semana passada, agora vamos ter a segunda, uma visão um pouco mais ampla desse mesmo assunto, né? Nós agradecemos, pedimos todos para se concentrar na nossa oração agora. Senhor Jesus, te agradecemos a possibilidade de estarmos aqui na tua casa, na nossa sala Carlinhos, da Mocidade Maria Zenite, discutindo sobre os temas que são analisados pelo nosso amigo Emanuel de uma forma tão perfeita, justa e boa e instrutiva. Te agradecemos estas bênçãos e te louvamos o nome, Senhor. Assim seja. Gente, eu vou depois colocar qual vai ser o próximo tema, colocar no WhatsApp. Se tem alguém assistindo que não está no WhatsApp da mocidade, me fala que eu aviso para incluir, tá bom? Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Alguém está falando aí? Eu. Pode falar, Juliano. Valeu. Valeu. É 10 horas.
10 horas, a pregação é 10 horas. Tá bom? Até mais.